Olha só, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. O Fala Carlão continua agarrado firme aqui no Encontro da ICL. Aqui é só prateleira de cima, vocês estão vendo aí. Eu estou até rouco de tanto falar isso, mas estou até rouco de também falar outros bordões, como, por exemplo, que Deus me ajuda, uma barbaridade sempre. Eu acho que até veio a calhar aqui, viu, Pedro? O Pedro Mandelli acabou de fazer uma palestra aqui, foi super aplaudido, ficou aqui 1 hora e pouquinho falando com a galera. Ele falou de gente. E aí, se eu puder... Pedro, é o seguinte, pela natureza do meu trabalho, eu acabo que não vejo a palestra dos amigos aí como eu gostaria de ficar, mas eu entro assim, dou uma oreada, fico 2 minutinhos, saio, venho para cá gravar entrevista. E aí, nessas minhas orelhadas, deu para ver que a sua palestra é um espetáculo. E deu para ver também o seguinte, tem um ditado, né? Eu não sei se é de uma tribo americana, que diz o seguinte: justo agora que a gente sabia todas as respostas, mudaram todas as perguntas. Eu queria que você pode falar com o meu público que não teve presente aqui, eu queria que você fizesse aí um pouquinho do que você trouxe. Qual é a sua mensagem hoje? Então, na verdade, a matéria que eu trago é como liderar gente. E eu não trato como liderar gente para trás, eu trato como liderar gente para frente. O que já começa sendo uma maravilha, né? Só que o à frente não é no futuro. Infelizmente, a palavra futuro para o latino significa um dia vai ser. Não, é hoje. Agora. É hoje e agora, certo? Então, eu fico muito feliz que finalmente a matéria liderança ela se torna algo que você estuda, e não é algo que você aprende com relacionamento. E que até agora, vamos dizer, eu era um bom técnico, eu tinha a minha meta, certo? Eu tinha o poder do cargo que me davam como chefe, certo? A empresa tinha uma política de bônus que dava uma certa mão, tinha uma certa estrutura, processos, e assim eu exercia a minha liderança, cobrando as metas e resolvendo problemas. Infelizmente, as pessoas não se adaptam mais a esse modelo. Nota? Então, não se trata de modernidade, se trata de 2025, ou seja, 2026, 2027, ou seja, todas as pessoas não aceitam mais um modelo que massacre a pessoa. Aliás... Um moedor de carne, um moedor de gente. Que é o que está no meu livro, um moedor de gente. Então, as empresas, elas precisam, se precisam de gente, tem que tratá-las como gente. Mas não gente de 2015, e sim gente de 2025, em qualquer idade. E olha que você foi logo ali atrás, né? Porque às vezes a gente vê gente sendo tratada como gente de 1800, ou pior ainda. Assim, 10 anos atrás é Jurássico. Olha só que bacana. 10 anos atrás, certo? E aí eu comentei muito com a turma aqui. A gente não vai mudar porque a gente quer. A gente vai mudar porque todo mundo vai mudar. Nota? Então, hoje já não são poucos, a gente perde muita gente. A gente está com turnover alto. E estamos, às vezes, ficando com gente que não faz diferença. Quer dizer, porque a turma que faz diferença sai. Sai porque você não está liderando as pessoas com 2025. Entendi. Se você está liderando com 2015, você vai ficar com gente com a cabeça de 2015. Aí você quer que aquele subordinado de 2015 seja protagonista, você está totalmente enganado, certo? Qualquer pessoa que está em 2025, em qualquer idade, com a cabeça de 2025, não aceita o modelo de liderança de 2015. Agora, vamos falar então desse modelo de liderança, né? Qual que é o modelo de liderança? E queria já, aproveitando, saber se a gente encontra em todas as esquinas esse modelo de liderança. Então felizmente, nós já podemos fazer listas de empresas, de líderes, lista de líderes, certo? Que praticam a liderança 2025. Olha só que você sabe que esse programa Fala Carlão é um programa de agenda positiva. Toda vez que alguém me dá uma notícia boa como essa que você está me dando, eu fico muito feliz. Mesmo na área agro, certo? Nós temos empresas hoje que estão caminhando por uma super modernidade. Só que há 5 anos atrás, você tinha uma diretoria que tinha até diretores que não se conversavam.
Quer dizer, super arcaica. Nota? Então, se você precisa de alto desempenho, trate as pessoas para gerar alto desempenho. Nota? E o velho comando e controle, ele não funciona mais. O velho bom relacionamento com a turma não funciona mais. Então você tem conceitos de liderança, você tem técnicas de liderança, ferramentas de liderança, táticas de liderança. Então tem que estudar, pô. Você falou um negócio aqui, nessas minhas orelhadas, eu escutei você falar o seguinte, duas palavras. Você disse parabéns e mas. Essas palavras são proibidas. Eu queria que você explicasse por quê. Okay. O chamado parabéns, então, a gente assim, ao longo da vida da gente, a gente forma uma espécie de um modelo mental, ok? Quando você é pequenininho, você dá a primeira risadinha, a mãe falou o quê? Parabéns. Né? Aí você parabéns, você dá um passinho, idem, certo? Então, o parabéns está ligado no nosso modelo mental como algo fraterno e não como algo de desempenho, certo? Então, quando a gente está falando de senso de propriedade, sua melhor versão, ele não quer esse parabéns. Ele quer assim, você me surpreendeu. Nota? Então, eu troquei o parabéns, eu tratei como palavra maldita pelo você me surpreendeu. Por exemplo, eu acabei de ir à minha palestra. Aí um veio e me falou assim, parabéns. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a palestra foi boa. Eu falei, não. Eu quero saber qual foi o impacto em você. Ele falou assim, você me surpreendeu. Eu falei, agora estou feliz. Mas eu não quero parabéns. E o mas a gente chama de murchador. O mas é assim, a sua entrevista foi boa, mas você poderia ter me mandado as perguntas antes. Mas, certo? O mas destrói tudo que você construiu. Acabou com a tua entrevista, certo? Então, eu desqualifico, certo? Coisas que matam as pessoas ou que induzem ao modelo antigo, o mas e o parabéns. Agora, para a gente concluir aqui, o modelo antigo, que é o modelo, e você deu exemplos ótimos e super engraçados, né? O exemplo vamos dizer assim, o que eu faço lá com meus cachorrinhos, né? Eles saem, eu dou uma bolachinha para eles, eles cumprem, enfim. Isso tem a ver com essa tal da meta. Qual que deve ser, qual que é o tratamento modelo 2026, 27, 28 em relação a isso? Porque eu também, se eu acompanhei direito, você disse bem, não é que eu não vou cobrar isso, não é que isso não precisa. Não é ou. Nota? Então é o seguinte, tem que ter as metas, tem que ter os bônus, tem que ter estrutura, tem que ter esse processo, mas não é isso que engaja. O que engaja é como você me lidera. Se você me liderar me matando, esse instrumental, eu vou cumprir porque eu quero pôr dinheiro no bolso. Perfeito. Nota? Então, você tem que me liderar para eu ser a minha melhor versão. Para que, ao longo do ano, hoje eu valho 5, eu quero chegar no fim do ano valendo 10. Não quer dizer que eu vou ganhar 10, mas eu quero valer 10. Então, me prova que vale a pena trabalhar com você. Espetacular. Isso muda tudo, né? Muda tudo. Isso muda tudo. Escuta, de onde... Agora é o seguinte, eu comecei essa entrevista meio com o pé no peito, mas eu sempre digo que ninguém nasce assim palestrante extraordinário como você. Todo mundo tem uma história. E eu não posso deixar de concluir esse Fala Carlão. Esse Fala Carlão vai ser o inverso. Aqui no Fala Carlão eu sempre digo que ninguém nasce palestrante fenomenal. Não. Todo mundo se transforma e todo mundo... Você hoje é a melhor versão de você hoje. Amanhã você vai ser uma versão melhor ainda. Exato. Mas quem foi você aí lá para trás? Me conte um pouquinho da sua trajetória. Eu não sou palestrante. Eu sou um consultor. Sim. Consultor que dá umas palestras. Certo? Muito boas, por sinal. E eu não sou um professor que dá umas aulas. Certo? Eu não sou um professor que dá umas consultorias. Certo? Então, eu sou um consultor que aproveita a sua experiência para dar aulas. Certo? A aula, eu comecei a dar aula
por receita médica. Como assim? Certo? Eu era muito gago e era muito introvertido. Entendi. Mas muito. Ao ponto de eu ser tímido e não querer nada público. E aí eu fui ameaçado de uma demissão. Então eu falei, eu preciso ver isso comigo. E aí eu fui numa fonoaudióloga e tal, e ela falou, você tem que dar aula. E eu fui dar aula, certo? Alguma aula, certo? Entendi. E aí o que eu notei é que como eu era tímido, muito introvertido, eu sempre me preparava muito melhor. Então eu tinha conteúdo. Então a hora que eu comecei a dar aula, e isso me fez bem, certo? Eu eliminei o introvertido. Entendi. Eu virei extrovertido, Entendi. certo? E essa extroversão, somado à experiência de consultor, somado olha bem, eu continuo gago. Eu continuo sendo o mesmo gago, só que eu sou extrovertido. Entendi. Então eu brinco com a minha gagueira, certo? Ponto. E eu já fui convidado. Você dá de costas para ela. Eu dou de costas, eu até brinco com ela. Às vezes eu falo, eu interrompo, falo assim, eu vou repetir, senão vocês não entenderam. Certo? E pego e repito, certo? Então, ou seja, essa evolução de eu lidar comigo, mais a experiência de consultoria, que eu estudo muito para ser consultor, eu estudo nada para ser professor, certo? Então, toda a experiência de estar dentro, não de uma empresa, mas de 100 empresas, e ter vivido toda essa história, a história de mudanças em termos de gente, certo? Mas o meu gosto por falar, hoje eu tenho muito gosto em falar, certo? Mas o respeito que as pessoas têm todo pela minha história, certo? Faz eu fazer atuações desse tipo, certo? Na verdade, é isso que me move hoje, certo? Maravilha. Olha, para fechar aqui, tem uma coisa que você falou que não sai da minha cabeça aí, que as pessoas, na verdade, o líder, então, precisa fazer as pessoas não apenas não fazer, mas querer fazer, né? Esse é o grande... Esse é o segredo. Ou seja, todo mundo quer, certo? Mas essa querência que é o nosso time, que é o nosso mote, certo? Ela brota quando eu trabalho com gente, certo? Que me dá espaço para isso, que me ouve, que faz eu sentir que eu estou no mesmo nível de risco do que ele, certo? E que tem que entregar um puta desempenho, porque faz bem para a pessoa, primeiro, depois para a empresa, mas primeiro tem que fazer bem para aquela pessoa. Então, esse despertar, esse aproveitar o fato das pessoas quererem, certo? É uma habilidade treinável, certo? Não ela não é inata. É isso que tem conceitos, táticas, Se você tivesse que dizer assim para mim, assim, ó, aquela frase ou aquela palavra que vai gerar este comportamento de querer, o líder tem que... Qual que é a frase ou a palavra que deve sair da boca dos líderes aí, dos líderes que querem ser líderes a partir de agora? Olha, a palavra eu não sei, certo? Mas se eu fosse fazer uma grande recomendação, eu falaria assim, estuda. Legal. Estuda. Esse assunto estuda. E não adianta pegar aquele livrinho pequenininho com 30 páginas, certo? Entendi. Porque tem fundamento para isso. Por exemplo, a liderança através de propósito. Está escrito no livro de 1985, certo? Não está escrito no livro de 2025. Nota? Então, quer dizer, precisa estudar os fundamentos disso, certo? Para a gente aprender a lidar com essa contemporaneidade, certo? Então, estuda. Agora, se eu fosse tirar uma frase, para de matar as pessoas. Olha, eu vou traduzir isso. Para mim, a tradução que eu tive da sua palestra aí foi uma coisa que eu acho o seguinte, eu tenho aprendido isso ao longo do ano. O amor constrói bem mais do que a dor, não é não? O amor constrói mais do que a porretada, não é? Mas nós vamos aprender a lidar com 2025 na base da dor. Pancada. Da dor. Por quê? Porque ninguém aceita o modelo velho. Né? Querido. Bom estar com você. Muito bom. Parabéns aí. Até a próxima. Pedro Mandelli. Parabéns, não. É Pedro Mandelli,
você me surpreendeu muitas vezes. Agora sim, Show de tá bola, certo, viu? tá Você é o certo. cara. Tá aqui, obrigado. Pedro Mandelli surpreendendo a gente toda aqui. Eu tenho certeza que surpreendeu você também, que acompanha o programa Fala Carlão aí. Obrigado pela audiência, um forte abraço, a gente se vê no nosso próximo programa.